Continuando aqui o nosso estudo e dando dicas, orientações, ensinamentos sobre ouvir a voz de Deus, sobre como ouvirmos a voz de Deus, como sermos, eh, sermos ativados nessa área, porque muitas pessoas, elas têm problema nessa área. Sabe que eu tenho encontrado muitas pessoas, elas têm dificuldade em ser orientadas pelo Espírito Santo. Às vezes essas mesmas pessoas, elas não têm dificuldade de orientar outras pessoas, mas elas têm dificuldade delas serem orientadas por Deus para a sua vida particular, para a sua vida pessoal. Essa tem sido uma das coisas que eu tenho mais ouvido. Pessoas que dizem para mim assim: como é que eu posso ser tão usado para ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo eu não consigo ser eficiente para as coisas que são minhas? Pessoas que a oração deles funciona para os outros, mas não funciona para si próprio. Eu vou orientar você nesse vídeo sobre por que que isso acontece e como você pode resolver essa situação, resolver isso, tá? A palavra de Deus diz no livro de Romanos, vou colocar aqui para nós na tela, livro de Romanos, o versículo vai aparecer aí, Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é bíblico os filhos de Deus serem guiados pelo Espírito de Deus. Mas de que forma Deus orienta essas pessoas? De que forma Deus faz para que essas pessoas recebam essa orientação? É nessa conexão que está o maior problema de muitas pessoas. Por quê? Porque eles não entendem que quando se diz respeito a outras pessoas, a orientar outros, Deus vai falar com você, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo para orientar outras pessoas. Agora, quando diz respeito a você, você vai precisar ser guiado pelo Espírito de Deus no teu espírito interior. Então, o Espírito de Deus vai falar com o teu espírito e o teu espírito vai processar isso e vai dirigir pelo Espírito, entendeu? Então, a pessoa espiritual, é bíblico ela ser dirigida pelo Espírito. Mas muitas pessoas não entendem isso, daí elas esbarram em algumas situações que vão complicando a sua vida, né? Tipo assim, a pessoa ela quer sinais, e isso no natural, e isso nas coisas materiais, muitas vezes, para que ela receba sinais de Deus de que ela deva fazer algo ou não deve fazer. Isso é muito perigoso, eu já falei na aula anterior, na aula que nós tivemos antes, tá? Então eu quero continuar falando sobre isso, tá? Para que você possa crescer nisso, porque quando você desenvolve nisso, você desenvolve uma carreira, uma caminhada vitoriosa. Então muitas pessoas, elas me perguntam assim: pastor, o senhor é muito usado nas revelações. Como é que Deus lhe mostra? Como é que são essas revelações? De que forma Deus traz essas revelações ao senhor? O senhor ouve, o senhor vê, ou o senhor, de alguma maneira, sabe de que forma isso acontece? Deus lhe dá um sinal? Deus lhe dá alguma orientação? E a resposta é sim e não. Por quê? Porque quando eu estou sendo usado no dom da profecia, para orientar a igreja, para orientar outras pessoas, muitas vezes Deus me fala de uma forma até audível. Eu consigo ouvir a voz de Deus no meu espírito. Eu consigo ouvir a voz de Deus no meu espírito, sabe? E daí, como eu consigo ouvir ou a sentir, né, no espírito, né, através de visões, através de revelações, né, eu consigo ver, é mais simples eu poder orientar outras pessoas, tá? Então, muitas pessoas, muitas vezes, estão sendo orientadas por Deus no dom da profecia, porque elas sentem algumas coisas, elas não sabem explicar como é que elas sentem, elas ouvem algumas coisas e elas não sabem explicar como é que elas ouvem. O fato é que
todos os seres humanos, eles conseguem ter conexão com o espírito, com o espiritual. Alguns têm mais dificuldade de interpretar esses sinais do espiritual, do sobrenatural na sua vida, saberem interpretar. Então, as formas que Deus usa para trazer revelações podem ser através de sonhos, podem ser através de visões, podem ser através de revelações, né? Simplesmente de palavras que são captadas, vamos dizer assim, sinais que são captados no ar. É a forma que Deus usa para orientar pessoas. Tá? Agora, no que diz respeito à orientação pessoal, tipo assim, o que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Eu devo falar isso? Eu não devo falar isso? É a hora de eu agir dessa forma? Ainda não é a hora? Tipo, esse tipo de orientação, Deus traz ao teu espírito, ao espírito do homem. Na outra aula eu já falei sobre isso. E o homem, cada pessoa tem um espírito, tá? E Deus se comunica com o espírito. Deus, ele não vai se comunicar com o teu exterior, né? A palavra certa seria, Deus não vai se comunicar com a tua intelectualidade humana, mas ele vai se comunicar com o teu lado espiritual, entendeu? Então, a maneira de Deus te orientar é no espírito, e não no natural. Então, isso eu já falei na outra aula, tá? Então, o problema que muitas pessoas têm é que como eles não treinaram o seu espírito, e como é que você treina teu espírito? Também já falei na outra aula. Na outra aula eu falei sobre você meditar na palavra de Deus, sobre você ler a Bíblia, você ter leitura da Bíblia, você ter momentos de meditação. Isso é um ensinamento lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 fala sobre meditar na palavra, fala sobre ficar atento no livro da lei, entendeu? Então, isso quer dizer que você deve orar, você deve ler a Bíblia, a palavra de Deus, e você deve meditar na palavra de Deus. Isto vai treinar o teu espírito, vai te capacitar para você entender as coisas do espírito. O homem natural, ele tem dificuldade de entender as coisas do espírito. É porque ele é natural. A pessoa, naturalmente, ela não vai entender as coisas do espírito. Por isso que você pega um doutor, uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, você tenta ensinar as coisas de Deus para essa pessoa e ela não vai aprender. E por que que ela não vai aprender? Porque as coisas de Deus não são entendidas, discernidas naturalmente pela inteligência natural. É preciso ter uma inteligência espiritual, uma sabedoria espiritual, entendeu? Então, as pessoas acabam esbarrando nisso, porque elas querem entender as coisas sobrenaturais no natural. Por quê? Porque elas têm a tendência, o ser humano tem a tendência de se achar muito mais seguro no natural, tá? Se você pode ver uma ponte, você pode acreditar que você vai atravessar um rio. Agora, se você não vê a ponte, como é que você vai acreditar que você vai atravessar um rio? Foi necessário isso para o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho. Foi necessário eles acreditar no sobrenatural, pelo menos alguém acreditar e ser falado para ele no espírito, dentro dele, para que ele pudesse agir e abrir o Mar Vermelho como Moisés fez e o povo passou, entendeu? Então, assim, ó, é muito mais fácil você acreditar naquilo que você vê do que naquilo que você não vê, se você é uma pessoa natural. Como eu sei se eu sou uma pessoa natural ou não, pastor? Simples. O que te dá mais segurança? Você crê mais hoje no quê? Na promessa de Deus ou nas coisas que estão colocadas no teu caminho para te trazer dúvida? O que você crê mais? Você acredita mais, você confia mais no que Deus te prometeu, mesmo que tudo ao teu redor diga o contrário? Mesmo que tudo ao teu redor diga não? Ou você confia no que está ao teu redor te dizendo não e negando a promessa de Deus para a tua vida? É simples, basta você observar isso. Daí você vai saber se você é uma pessoa que precisa ser treinado no espiritual e ativar o teu espírito para poder obedecer à voz de Deus, ou você é uma pessoa natural, né? Ou você é uma pessoa já espiritual que já consegue entender, a confiar na voz de Deus. O certo é que Deus, ele não vai falar se você não tem capacidade de captar o sinal. Então Deus fala às pessoas espirituais. Deus fala às pessoas espirituais. Por isso que às vezes você pede às pessoas ao teu redor, dizendo, então me dá um sinal aí.
Me dá um sinal para me acreditar. E daí parece que naquele momento, já tive essas experiências, né, gente? Já tive essas experiências, assim, de estar com pessoas incrédulas, e eu dizer assim, ó, eu vou fazer algo, vou pedir para Deus fazer algo, a provar para essas pessoas que Ele existe, a provar para essas pessoas que Ele está aqui. E parece que nesses momentos eu sou frustrado. Por quê? Porque Deus não consegue falar a seres naturais de uma maneira espiritual. Uma pessoa natural, o homem natural, não entende as coisas espirituais. Então fica difícil. Deus fica mostrando, Deus fica apontando com o dedo, mostrando, e a pessoa não consegue entender, porque ela é uma pessoa natural e daí cria uma grande dificuldade. Eu mesmo já vivi na minha vida alguns momentos muito difíceis e em algumas áreas, né, decisões que a gente precisa tomar, coisas que a gente precisa fazer, é, compras que a gente precisa comprar, né, vendas que a gente precisa vender, e eu pedi orientação de Deus, né, e muitas vezes eu caí nesse problema, né, de querer um sinal de Deus. Ah, Senhor, eu preciso fazer esse negócio, me dá um sinal. E daí vem um sinal positivo, eu faço o negócio, dá errado. E nisso aí, gente, a gente já se comprometeu em algumas coisas, criou compromissos que depois foram difíceis a gente resolver e que trouxeram muitos problemas. Talvez eu estou falando com pessoas que têm tido muitos problemas na orientação de Deus para a sua vida, sabe? Parece que para os outros é muito mais fácil Deus falar do que para você. E está se dando por quê? Porque você está querendo ouvir a voz de Deus externamente. Quando você é usado para orientar uma pessoa, que é natural, que só entende o externo, e que Deus quer ter um contato com aquela pessoa para ela aprender, para ela começar a confiar nele, então Deus te usa, parece muito mais fácil do que quando é para você que é uma pessoa que é cristão, que ora, que busca a Deus, e parece que as respostas não vêm. Comece a pedir essa resposta no teu espírito. Comece a treinar o teu espírito para obedecer à voz do Espírito Santo. Comece a te treinar para isso, tá? Então, eu tenho encontrado muitas pessoas, porque aqui no canal eu faço lives, e muitas das pessoas que eu encontro na live, elas têm um problema muito grande para acreditar, sabe, para acreditar no direcionamento espiritual de Deus, sabe, e isso se dá por um fato, elas querem sinais, elas são buscadoras de sinais, né? Elas querem que Deus dê sinais para elas confiar nele, e quando Deus fala a homens e a mulheres espirituais, Deus não vai dar sinais, e vai ficar difícil você provar para alguém, tá, que é natural as coisas profundas do espírito que talvez Deus falou para você, entendeu? Então treine o teu espírito para absorver, se você está tendo dificuldade em entender os comandos de Deus para direcionar a tua vida, né, em qualquer área, né? Eu encontro pessoas na área sentimental, na área financeira, nos negócios, até mesmo no ministério, que eu encontro de ministros com problemas para fazer a sua igreja crescer, né? Ministros, eles querem ver o seu trabalho crescer. E daí eles pedem para Deus dar orientações para eles de como fazer o trabalho crescer. E parece que essas orientações nunca vêm. Por quê? Porque a maioria desses ministros não treinaram o seu espírito para obedecer à voz de Deus. Então, treina o teu espírito para obedecer à voz de Deus, treina para que Deus possa falar com você e você entender o que Deus está falando. Ele vai criar uma certeza interior, uma certeza no teu coração. Muitas vezes isso acontece comigo, né? Muitas vezes, assim, do nada, sabe? Me vem aquela convicção, aquela certeza, assim, faz dessa maneira que vai dar certo. Age desse jeito que vai acontecer. E quando essa convicção ela vem, sempre quando essa convicção ela vem, e eu respeito essa convicção, e eu faço conforme o direcionamento que eu recebi, eu tenho percebido que as coisas acontecem. Eu tenho percebido que a vitória vem e que as coisas se completam, se concluem do jeito certo, sabe? Eu tenho percebido isso. E você vai perceber também que com a orientação de Deus, você vai crescer, tá bom? Então, medita na palavra de Deus. Primeiro ponto, assim, para você crescer nisso, medite na palavra de Deus. Segundo ponto, para você crescer nisso, medite na palavra de Deus. Terceiro ponto, para você crescer nisso, medite na palavra de Deus. Observe o livro da lei, observe a palavra de Deus todos os dias e medita de dia e de noite. Tenho certeza que isso vai fazer
o teu caminho prosperar, tá bom? Se você quer conhecer mais, se você quer aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, se você quer aprender a interpretar sonhos, a interpretar sinais de Deus, vem que eu te ensino. Se inscreve aqui no canal que eu te ensino. Vem comigo, eu quero te ensinar, tá bom? Espero que essa pequena aula possa ter ajudado você. Eu quis completar um pouco mais a aula que eu dei antes, né? Se você não viu as outras aulas, assiste as outras aulas, vai lá ver o que eu falei nas outras aulas, tá? Porque as outras aulas são importantes. Essa aqui é a terceira aula, eu prometi 4 aulas nessa semana sobre esse assunto, conhecer a voz do Espírito Santo, entender a voz do Espírito de Deus, ser orientado por Deus. Esse é um tema muito atual, esse é um tema muito necessário, tá? E eu quero que você cresça nisso. E se eu quero que você cresça nisso, é porque Deus quer que você cresça nisso. Então vem para o canal aqui, se inscreve, aciona o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o teu like, porque o teu like é muito importante, e eu te encontro na próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço e shalom.